Boa tarde, amigos internautas. Hoje, dia 26 de setembro de 2020, nós estamos com a 14ª edição do programa Evangelho Presente da Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes. O nosso destino? Sintonizar inspirações nos exemplos e resgatar vivências da nossa mãe dita, contribuindo dessa maneira para amenizar dores da alma humana. E relembrando aqui e falando para quem está conosco pela primeira vez, por isso é importante nós repetirmos isso todo início de live nos sábados. São 4 os objetivos deste projeto. Linkar com a história de vida de Benedita Fernandes com o Evangelho. Segundo, resgatar vivências e atualizar contribuições do espírito a partir de comunicações mediúnicas. Conhecer instituições ou ações inspiradas na história exemplar da Dama da Caridade. E, por fim, o nosso 4º objetivo, contextualizar a divulgação da cinebiografia Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação. Vamos agora assistir o teaser do filme. Que olhar você reservaria para esses olhares? Compaixão, repulsa e indiferença, solidariedade, fraternidade? O que você enxerga no fundo desses olhos? Pense bem. Qual é a credibilidade de uma pessoa que durante longo tempo vivenciou esse estado de espírito? Acredita que ela poderia dar a volta por cima e tornar-se referência de responsabilidade social para toda uma cidade? Respeitada até por governador de estado? Ou não daria nada por ela? Essa pessoa também tinha sonhos. Só que além de pobre, era negra e analfabeta, sem ter aparentemente qualquer verniz social. Você botaria fé nas alucinações de uma andarilha e promover a educação de crianças pobres como ela e amenizar dores da alma humana lá pelos idos de 1930? Se parece muito para sua cabeça, prepare o seu coração. Pois é, preparem os corações. Envolvente o teaser. Agora vocês imaginem o filme que está pronto para ir para as telas do cinema. E agora, se de alguma maneira essa live está tendo alguma utilidade para vocês, eu vou deixar aqui o pedido, dê um joinha, isso é importante para nós. Inscrevam-se no canal, tem aí embaixo inscrever-se, não se esqueçam de inscrever no canal, comentem na nossa live. Isso, além de ampliar os conhecimentos de vocês, nós preparamos um presente para vocês que nos acompanham. É a promoção do livro da biografia da Dona Benedita Fernandes. Vocês que nos acompanham vão poder ter um desconto especial ao adquirir a biografia do livro da Benedita Fernandes e conhecer essa história magnífica de superação antes de assistir o filme.
E ainda vão ganhar uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para isso tem alguns passos para serem seguidos. Para vocês terem o desconto e receberem na casa de vocês a biografia, a Dama da Caridade, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, não se esqueçam, é o que eu falei, se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui na live que vocês querem adquirir essa promoção, que vocês querem receber esse presente em casa. O Cirlei Nogueira, que é o nosso diretor, que é o nosso comandante, ele vai acompanhar, vai entrar em contato com vocês e vai enviar diretamente na casa de vocês essa biografia e o Evangelho. E vocês ainda podem aproveitar para presentear um amigo, um ente querido. É um belíssimo presente. É uma história maravilhosa. É um tesouro para nossa alma. E no programa de hoje, nós comemoramos exatamente 3 meses da Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes. A estreia do nosso programa foi no dia 27 de junho, último dia 27 de junho, que coincidiu com a data do nascimento da mãe Dita. Ela nasceu no dia 27/6/1883, na cidade de Campos Novos da Cunha. E nós estamos agora chegando ao final do nosso período de experiência, né? 3 meses são um período de experiência. E a partir da próxima semana, chegando ao final do período de experiência, nós teremos novidades para anunciar. Uma delas será conhecida no final dessa edição. Fiquem conosco que vocês vão ter esse conhecimento de primeira mão. Agora nós vamos falar do movimento Amor à Vida. É uma iniciativa que começou em 2017, com espíritas das cidades de Jales e Araçatuba, no interior paulista. E o objetivo é destacar ações espíritas no período e no contexto da campanha do Setembro Amarelo. E a próxima e última abordagem, vocês estão vendo aí um banner que é o seguinte: o Luiz Carlos hoje ele não está aqui conosco, mas ele é o chefe da nossa estação. Ele deve estar lá nos ouvindo nesse momento. Ele está impossibilitado de estar presente conosco, mas com certeza acompanhando a nossa live desse sábado. E no movimento Amor à Vida, no próximo programa, ele estará presente. E o Luiz Carlos, para quem não sabe, ele é o atual presidente da USE Intermunicipal de Fernandópolis e vice-presidente da Associação Espírita Missionários da Luz, lá de Fernandópolis. O Missionários e Cocriação Editora de Araçatuba, que Araçatuba, vocês sabem que é a terra adotada pela Mãe Dita, assinam a iniciativa do nosso canal. E na próxima quarta-feira, dia 30 de setembro, anotem aí, próxima quarta, 30 de setembro, às 8 da noite, o Luiz Carlos irá comandar aqui, que vai ser uma extensão do nosso programa Estação Dama da Caridade. Ele vai
fazer uma palestra com o tema O Valor que a Vida Tem. Anotem e não deixem de acompanhar. Vocês vão se surpreender com o conteúdo. As transmissões, elas vão ser simultâneas na próxima quarta-feira, em várias redes sociais. Vai ser na página do Facebook, no canal Movimento Amor à Vida, na estação Dama da Caridade, no YouTube, na estação Dama da Caridade, no canal Eudes Veras e na rede Amigo Espírita. Tudo ao mesmo tempo. Olha só como está crescendo aqui a estação, né? E o Espiritismo na campanha de valorização da vida. O nosso convidado de hoje é natural da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é mineiro, é meu conterrâneo. Ele é fundador do Grupo Espírita da Bênção, em Mário Campos, região metropolitana de Belo Horizonte. E ele vem atuando como expositor da doutrina espírita e de evangelho no Brasil e pelo mundo afora. Na condição de médium, ele conta com 28 livros psicografados de diversos espíritos e já publicados. Ele é publicitário e psicanalista. Seja muito bem-vindo, Wagner Gomes da Paixão. Obrigado, Renata. É um prazer, uma alegria participar da Estação da Caridade Benedita Fernandes, valorizando esse vulto da nossa história humanista e espírita, para que as novas gerações conheçam o que é efetivamente um modelo de superação humana e de caridade para com quem sofre. É um grande prazer estar com vocês. O prazer é todo nosso e uma honra imensa te receber. E hoje o Wagner vai falar para nós de um tema interessantíssimo: Evangelho e Caridade. Wagner, agora a palavra é toda sua. Obrigado. Nós saudamos a estação que nos recebe com esse carinho todo. Reverenciamos aqui o espírito de Benedita Fernandes, um baluarte da doutrina espírita contemporânea de Chico Xavier, que mereceu, inclusive, citação de um espírito através da sua psicografia, falando da sua profunda humildade, vestida de um traje de chitão rasgado no meio de senhoras tão distintas nesta região em que morou e que atuou heroicamente. Nós estamos saudando também os nossos irmãos internautas que nos acompanham através deste canal, agradecendo a Deus a bênção de poder compartilhar e receber essas vibrações tão carinhosas de encarnados e desencarnados em torno do vulto de Benedita Fernandes. Nós temos como proposta Evangelho e Caridade, e a gente poderia dizer que o mundo não seria o mesmo sem a chegada de Jesus, que dividiu as eras e que levou a cabo a proposição de demonstrar com seu próprio sacrifício inaudito, imensurável, o que seria a vivência do amor de Deus uns com os outros. Desde que chegou na singela manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem, o Mestre, como o pão que desceu do céu, iria se transformar na luz do mundo, clareando os escaninhos mais obscuros e mais dolorosos das almas humanas, ajudando a qualquer criatura, em qualquer quadrante do planeta, a compreender que Deus é amor e que fomos criados por amor para uma jornada de descoberta desse amor. Através do Mestre, nos seus registros ou naquilo que se fez registrar de sua história no mundo, desde que tomou um corpo de carne para habitar entre nós, através de Maria, o lírio puro, que gestou
a vinda daquele que era puro ontem, hoje e para sempre, conforme Paulo de Tarso explicita. Nós vamos ver que Maria e José, como pai e mãe desse Espírito Divino que habitou entre nós, na linguagem de Allan Kardec, no livro A Gênese, de natureza dupla, o ser divino, o ser mais puro que a terra já viu até hoje, tomando um corpo de carne para habitar no mundo entre nós e se tornar aquilo que o Paulo de Tarso vai explicar. O primeiro Adão foi feito alma vivente, reportando-se a Adão. E o último Adão, que era Jesus, se tornando espírito vivificante. Ou seja, num ciclo completo de evolução, mostrando o começo e o processo finalístico com Jesus. Esse ser divino que habitou conosco aqui na Terra, que foi tratado pela grosseria e a incapacidade humana de compreender o divino, ele deixou registros indeléveis que marcam as almas, que estão cada vez mais profundamente incutidos no psiquismo de todos os seres humanos, não importa se no Oriente ou no Ocidente. Apesar de que o Oriente tem as suas culturas, as suas crenças, as suas buscas. E no Ocidente nós temos aqueles que têm a crença no nada, né? Ou seja, em religião alguma, que é também uma crença, é um direito deles. Então, os chamados materialistas creem no nada, mas acreditam no nada. Mas eles acreditam em alguma coisa. E é preciso que a vida trabalhe cada criatura. E dentro desses processos de sofrimento, Jesus representa a sublime e insuperável caridade entre nós. Nós andaremos, nós observaremos muitos vultos, nós lidaremos com muitas expressões de cultura, de bondade, de generosidade, de tolerância, de paciência, de compreensão, de honestidade, mas nenhum vulto se comparará a Jesus, o Mestre por excelência. Não por uma questão de idolatria, mas por uma questão de reconhecer nos seus feitos, nos seus ensinos, a doutrina moral mais pura que o planeta já recebeu. E por isso ele é a expressão dessa caridade. Mas ele é um refletor. A doutrina dos espíritos que Benedita Fernandes encontrou no seu caminho e fê-la de obsidiada com Tomás, uma criatura que salvou seus companheiros de infortúnio, fundando obras beneméritas na região em que viveu. Esse espiritismo vai nos explicar que Jesus também é médium e é instrumento, nada obstante a grandeza do seu espírito, como dizia Chico Xavier, para ilustrar o assunto, quando perguntaram que definição você poderia nos dar de Jesus. E o grande médium, o grande amigo da nossa comunidade humana, disse com simplicidade: eu não conseguiria definir Jesus, embora estivesse na condição de quem lhe recebe as influências balsâmicas e renovadoras todos os dias, porque eu me comparo ao verme que, movendo-se na lama, recebe o beijo do sol todo dia, sem o qual não sobreviveria. Então, como verme, eu me sinto porque eu não teria condições, embora beneficiando-me pelos raios divinos do amor de Jesus, definir esses raios como o verme não pode definir o raio do sol que o nutre e acalenta na intimidade da lama. Com a definição de Chico, a gente poderia dizer que nós, doutrinariamente, podemos conceituar Jesus, o Cristo de Deus. E por isso, ele expressa aquilo de mais sagrado, de mais alto, que já conhecemos até hoje no mundo. Quando nós estudamos Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal, o que explica tudo, porque tudo isso se entrosa, Deus, o Criador incriado, o Espírito, porque ele é criado, mas nunca tem fim, e a matéria, o fluido cósmico que emana de Deus, em cujo clima ou em cujo campo de expressão vibratória no universo, nós vamos formando os nossos mundos e as faixas espirituais em que nos acolhemos
para fins de aprendizado, de exercício das nossas potências. Quando observamos espíritos que somos, desde os impuros até aqueles mais puros, e o mais puro entre nós, aqui na Terra, foi Jesus, ou é Jesus, nós vamos perceber que há uma escala que vai ao infinito, embora ela fora classificada por Kardec em 10 classes gerais, mas dizendo o codificador que aquilo era um referencial, porque entre uma classe e outra existe um degradê que pode demorar muito tempo e requisitar muitas circunstâncias para ser superado. A gente diz isso porque, em lidando no meio espírita e lembrando de Jesus, que é a nossa inspiração divina, nós temos grandes figuras, como o próprio Chico que citamos, como a nossa Benedita Fernandes, que soube fazer da sua expiação um caminho de autoaprimoramento, um caminho de resgate do passado e de autoaprimoramento. Ela é contemporânea de Chico Xavier, de Dona Ivone Pereira, e nós vamos ver que são pessoas que tinham algo em comum. Miravam Jesus e procuravam se superar naquilo que a vida lhes deu por tarefa. Como todos nós. Nenhum espírito está aqui a paisano. Nós estamos em trabalho. Todos temos trabalho. E se existe o trabalho externo, aquele que diz respeito à profissão, aquele que diz respeito à convivência, né? Seja em casa, com a família, entre os laços consanguíneos, ou mesmo nas atividades múltiplas que vão sendo sugeridas pelo social, pelo conjunto dos homens e mulheres que habitam cidades, estados, países e mesmo a Terra, nós vamos perceber que o grande desafio do ser é por dentro de si mesmo. De modo que todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente expressa exteriormente, passa pelas tintas que carregamos por dentro. A gente costuma estudar a mediunidade, e estudando a mediunidade a gente diz que ela pode ter uma expressão expiatória, provacional e missionária. Então a gente diz o seguinte, no caso de Ivone Pereira, de Benedita Fernandes, nós tínhamos essa mediunidade notadamente expiatória. Espíritas atormentados, muitos de nós estamos nessa condição, apesar de trabalhadores, quantas vezes somos sacados pelas nossas inseguranças, pelos nossos medos, pelos nossos fantasmas, se não desta vida, de outras existências. Porque ainda que estudando psicanaliticamente ou psicologicamente, os nossos problemas, os nossos tabus, os nossos recalques, as nossas inseguranças, e podendo trabalhar o complexo de Édipo, que seria exatamente aquela relação pai-mãe, que nos marcou para esta existência, para esta personalidade, e que vão ter reflexos permanentes na nossa existência até o fim da vida, e vamos tentar resgatar isso, sublimar isso de algum modo. Muitas vezes, esse complexo de Édipo é apenas a ponta de um iceberg, porque nós vamos ter reflexos, problemas trazidos de outras existências, muitas vezes situados em pai e mãe, ou no circuito da consanguinidade que recebemos aqui no planeta. E vamos esbarrar na profissão, na formação acadêmica, se ela existir, e mesmo nos relacionamentos religiosos que nos são pertinentes, seja na doutrina espírita, seja no catolicismo, protestantismo, ou mesmo no nada, no materialismo, né? Os ateus, o ateísmo é uma crença, não uma realidade, porque tudo é passível de mudança e tudo é passível de questionamento. Quando nós vamos perceber que a profundidade de desafios, nós carregamos os chamados pontos mortos, ou os nossos fantasmas, ou as nossas inibições, ou as nossas fobias, ou as nossas impurezas. Depende da abordagem, mas tudo é a mesma coisa, diz a mesma coisa. E aí a gente vai perceber que nós só temos um caminho. O caminho da tormenta só se dissolve quando nós encontramos o amor puro e verdadeiro. Porque não existe outro medicamento na vida. Nós vamos usar técnicas, nós vamos nos influenciar, mas tudo isso é transitório. O que é efetivo no mundo, no universo, chama-se amor. O amor de Deus,
que vai ser retratado pelas almas. E a criatura mais potente, mais próxima de Deus, mais pura, é a que retrata o amor com mais poder, com mais fidedignidade. E nós vamos encontrar isso em Jesus. Ele é o guia e modelo da humanidade. Ele é aquilo que ele próprio citou: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Jesus, nesse vinde a mim, estabelece que ele é o fulcro, como disse Chico Xavier, ele é o nosso sol espiritual, é o nosso sol moral, sol que dissipa os miasmas das dúvidas, dos medos, dos recalques, das limitações, das impurezas. Ele é a caridade de Deus na terra. É o pão que alimenta, é a luz que dissolve a sombra. Sem Jesus nós não conseguiríamos nos firmar internamente, porque o homem pode ganhar batalhas, mas muitas vezes não dá conta de si mesmo e cai num processo de depressão, cai num processo de ansiedade, cai nos vícios, que são fugas do psiquismo, fugas da alma, jogos da mente, para tentar segurar de algum modo aquilo que vem triturando a pessoa por dentro. Ninguém foge de si. A pessoa pode criar álibis, pode criar circunstâncias, e nós temos feito isso nas existências. Criamos fugas, caminhos, ideologias, criamos ilusões, mas tudo que nasce é formado. Tudo que o homem faz é formar. Ele forma fluidicamente, ele forma psicologicamente, ele forma até fisicamente. Mas tudo isso não é criação. Criação é só o que é de Deus. Há uma distinção entre Deus e os espíritos. Deus cria, os espíritos fazem. O livro dos médiuns diz, estudando o assunto da mediunidade, que os médiuns formam, sejam por efeito físico, seja por efeito inteligente. Na mediunidade de efeitos físicos, nós formamos transitoriamente a manifestação daqueles que estão no além e que não têm corpos, e eles usam ectoplasma para se fazerem ver, sentir, apalpar, ouvir e ver. Nós temos esse mecanismo. E nos inteligentes nós trazemos do mundo espiritual e formamos ideias, palavras, argumentos, em prosa e em verso. E vamos percebendo que a grande inspiração para formar o ideal é Jesus. Jesus formou o nosso mundo. Foi Jesus. Jesus é o construtor do nosso mundo. Ele é o co-criador em plano maior. Na linguagem, desculpem, do espírito André Luiz. E nós somos co-criadores em plano menor. E vamos formar campos de trabalho. Quando nós estabelecemos uma tarefa, quando nós procuramos ser fraternos, quando nós procuramos ser solidários, nós estamos formando o campo em que o sentimento da caridade se estampa. Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, ele não negou nada. Ele formou tudo o que era preciso. Formou um colégio discipular. 12 discípulos, para depois estender isso até os 500 da Galileia. Mas lidou com a multidão de forma diferenciada, falando por parábolas. Porque a caridade de Jesus não queria ferir aqueles que ainda se encontravam simples, sem condição de compreender a gravidade e a profundidade dos fundamentos do universo. Mas deixou tudo. Usou o sentimento do amor que lhe era peculiar, o amor puro que ele trazia. E ele acolheu velhos, mulheres, crianças, jovens, espíritos atormentados, para dar-lhes colo. O acolhimento de Jesus foi surpreendente. Num tempo em que a mulher não valia nada, ele enaltece uma Maria de Magdala, que era considerada uma prostituta, tornando a mensageira da ressurreição. No período em que o pescador era ninguém, dentro de uma estrutura social elitista,
preconceituosa, machista, ele faz de pescadores, de peixes, os pescadores de almas, de homens, de almas. Porque o Pedro era turrão, e ele transforma aquela forma, ou aquele jeito turrão, meio rude de Pedro, em fundamento do cristianismo. E a obra beneficente que o sentimento da caridade, que é o sentimento do amor universal, inspirou pelo Cristo, começa na casa de Pedro, a casa do caminho. E a partir dali, o cristianismo vai tomar forma como numa expressão até mais institucional, que tange a percepção humana. Porque o Cristo é a essência disso. E os seus discípulos é que vão formar ou dar contorno àquilo, aquele sentimento de caridade, de fraternidade que Jesus trazia ao mundo. Então eles começaram a dar nome, forma a isso. A casa de Pedro se torna a casa de todos os sofredores. Nós notamos que ele prepara um João para ser o último discípulo a partir daqui, ensinando a compreensão do evangelho do amor, da lei de amor, que ele próprio vivera entre nós. Nós vamos perceber que ele trabalha cada discípulo dentro das suas probabilidades. E os 12 no Pentecostes, cada um fala numa língua para atender as 12 tribos de Israel. Ali a mediunidade é universalizada. Se for proibida por Moisés no Deuteronômio, ela vai ser universalizada quando, primeiramente, no Tabor, Moisés e Elias aparecem para o próprio Jesus e conversam com ele, com alguns discípulos de testemunha, para, em seguida, no Pentecostes, depois da morte de Jesus, as línguas de fogo descerem à terra, fenômenos de efeito físico, e universalizarem a mediunidade. Ali nós temos a santificação do propósito, que fora proibido por Moisés. E quando se proíbe alguma coisa, se proíbe o que existe, não o que não existe. Moisés estava tentando coibir abusos no campo do intercâmbio, porque ele próprio, com 72 anciãos, sondaram como se processa a criação do mundo, como se deu a criação da terra, e escreveu o formoso primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Foi graças à mediunidade dos 72 anciãos que nós temos o livro Gênesis, de autoria de Moisés. Porque, na verdade, foi o intercâmbio espiritual que ele organizou, ordenou e estabeleceu para referência nossa. O próprio codificador Allan Kardec, no livro A Gênese, vai estudar o Gênesis de Moisés, mostrando as figuras de linguagem que devemos entender. E Jesus nunca abriria a mão de citar as fontes antigas, porque essas fontes antigas são imortais na sua expressão simbológica. E Jesus dinamizaria esse conhecimento, dizendo, não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Jesus veio acalentar a humanidade para os novos tempos, prometendo o Consolador prometido que ficaria conosco e explicaria todas as coisas, todas. Quem não entende Espiritismo pode até dizer que ele não explica tudo, mas o Espiritismo veio como chave para explicar todas as questões. Todas. Deus, Espírito e Matéria representam a Trindade Universal. Compreendendo Deus, Espírito e Matéria como fundamento do universo em síntese, nós entendemos todos os princípios espíritas. E eles explicam tudo, a evolução da Terra. Porque Jesus prometeu o Consolador, que seria a expressão da verdade, ou o Espírito de verdade, porque a verdade seria estampada através deste Consolador. E esta verdade resgatou almas, iluminou corações e guindou a mentalidade, o sentimento humano a novos patamares, os da caridade. E é tão verdade o Consolador prometido por Jesus, que a sua bandeira é fora da caridade, nossa salvação. E graças a essa expressão nós vamos entender que beneficência é a atitude materializada, uma xícara de leite para a criança, a roupinha ao desnudo, o passe espiritual sobre o obsidiado, a conversa fraterna para o desorientado, o livro que ilumina na mão de quem está sem rumo na vida, sem perspectiva, e assim sucessivamente.
Isso é beneficência, porque a caridade é o sentimento que faz com que cada um de nós seja irmão do outro, em pé de igualdade, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Como Jesus bem salientou para os saduceus, que acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade. Então nós temos todo um acervo de expressão do amor de Deus, que é a legítima caridade, porque Deus ama, não pune. Deus não usa violência, diz Humberto de Campos, usa o tempo, porque Deus não quer castigar, Deus quer conceder oportunidade da pessoa se regenerar. Não existe maldição. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, prova por A mais B que não existe inferno. Não existe região geográfica como inferno. O umbral é uma ilusão que nós geramos a partir das nossas toxinas, como uma nuvem que se torna densa e que nos obstrui a visão da claridade, que é eterna. É preciso que a gente entenda o Evangelho, que está redivivo na doutrina dos Espíritos para os novos tempos da regeneração. Todas as almas atormentadas, todas as almas falidas, todas as almas que espiam, todas as almas que vivem os seus labirintos, as suas sombras, as suas dores, as suas amarguras, encontram no Evangelho redivivo, fora dos cânones, das teologias, do mandato humano que busca dinheiro e poder, nós encontraremos o âmago de Jesus, o seu Espírito Divino, que habitou entre nós, comum de nós, andou ombreando as nossas dores, as nossas lutas, suportando as nossas amarguras, os nossos espinhos, até a profunda crueldade que fizemos com ele. Mas mesmo assim, ele fala em perdão. E ele volta redivivo, em espírito e verdade, para dizer-nos: eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. É preciso considerar Jesus como a mais legítima expressão da caridade. Não a beneficência, porque a beneficência é dar uma cesta, dar um dinheirinho e ir embora. Mas a caridade, que seria viver com você, onde você estiver, como você estiver, com quem estiver, todas as agruras e dores mostrando que o infinito te aguarda, entre bênçãos e luzes da eternidade. Jesus é a expressão legítima da caridade, e o seu evangelho é o livro da caridade, que o Espiritismo, na atualidade, disseca a bem de todas as criaturas humanas. Há dinamismo nesse processo, porque Deus não se detém diante da nossa incredulidade, diante da nossa hesitação, da nossa tibieza, diante da nossa confusão. Deus não se detém. Ele é, e nós estamos no processo do vir a ser. Ele nos acalenta, ainda que perturbados, ainda que falidos, ainda que viciados, ainda que negadores. Deus nos ama, porque Deus é amor. O amor nunca muda. Se uma mãe e um pai, que amam tanto, suportam tudo pelo filho, e Deus, que não pode ser comparado com um pai e uma mãe terrenos, é através de Jesus que esse amor supremo, irretocável, nos chega. E o Espiritismo vem redimensionar, ressignificar o termo religião. Religião hoje no Espiritismo, na essencialidade da sua proposta, significa espiritualidade. Se a espiritualidade é a seiva, religiosidade seria a prática da caridade. Kardec definiu que quando nós somos solidários, quando nós somos compreensivos, pacientes, amorosos uns com os outros, aí está a verdadeira religião espírita. Ela é a caridade. A caridade é a religião espírita. Depois de ciência, que é fato, filosofia, que é dedução, compreensão, entendimento, nós temos a moral. A prática da caridade é a religião espírita. Fora disso, é criar sistemas de mundo para iludir os incautos. Meus irmãos, que o Senhor nos encha de luz, que a caridade do Evangelho possa habitar o nosso coração, para que na fraternidade uns com os outros ela se manifeste, tão formosa quanto nos foi apresentada
por Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Deus nos abençoe. Fantásticas as suas colocações, Wagner, que encheu os nossos corações de luz. E aproveitando aqui a sua presença, eu quero saudar os que estão aqui nos acompanhando, os internautas, a Silvia Regina Teodoro, que é a atriz que interpreta o papel da Dona Benedita Fernandes no filme, está aqui conosco. O Dr. César Perry de Carvalho, ele está acompanhando o Wagner, ele que é o autor da biografia do livro da Dona Benedita Fernandes, está nos acompanhando aqui. Temos também a Vânia Torres, a Simone, os nossos agradecimentos a esses acompanhantes ilustres. E, Wagner, nesse momento, eu vou te dar um intervalinho pequeno, porque depois nós temos algumas perguntas. E eu vou deixar aqui, vocês que estão nos ouvindo, doutor César, o senhor que conhece a história da Dona Benedita a fundo, se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui no chat que nós passamos para o Wagner. Vamos explorar ao máximo os conhecimentos aqui do Wagner hoje. Mas o César que tinha que estar falando aí, ó, da Dama da Caridade, né? Ele já esteve aqui conosco mais de uma vez, tá? A gente explora o Dr. César muito, muito, muito. Eu vou te dar um prazinho assim para você dar uma respirada, mas depois você volta, tá bom? Tranquilo. Ok? E agora, nesse intervalo, enquanto o Wagner vai lá tomar uma água, nós temos algumas informações aqui para divulgar. E volto agora a insistir em um ponto, se de algum modo essa live estiver sendo útil para vocês, não se esqueçam de deixar um joinha, isso é importante para nós. Divulguem, compartilhem nas redes sociais de vocês. E para vocês participarem do presente que nós preparamos para vocês, que é o desconto especial do livro, eu vou deixar o caminho aqui. Primeiro, dê um joinha na nossa live, não se esqueçam de inscrever no canal e deixem nos comentários que vocês querem adquirir a biografia e receber de presente, junto com a biografia, o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa maneira, vocês não só vão estar se beneficiando desse presente que nós preparamos, mas estarão conhecendo a história de superação da Dona Benedita Fernandes antes de assistirem ao filme. E então, o caminho é esse. É só vocês deixarem aí que o Cirlei Nogueira, que é o nosso diretor, irá entrar em contato com vocês, ok? E agora, no contexto do movimento Amor à Vida, nós teremos hoje à noite, nesse sábado, a última abordagem sobre saúde, ciência e espiritualidade. A partir das 7 horas da noite, será uma live com a doutora Fátima Ramos, de São Paulo. O tema será a cura e a ligação com Deus pela fé, que é uma iniciativa da Casa Espírita Companheiros da Luz, de Birigui. A direção é dos amigos Sérgio Cherque e Nalda Ribeiro. E eu vou deixar agora aqui para vocês uma informação importante. Eu me emocionei aqui, me envolvi com os nossos acompanhantes, os nossos internautas ilustres, mas eu esqueci de informar. A transmissão pelo YouTube está com um problema. A transmissão está sendo feita somente pelo Facebook. Então, se vocês puderem compartilhar aí no Facebook de vocês e deixar essa informação, porque às vezes as pessoas estão lá no YouTube, saiu, a pessoa não sabe o que está acontecendo, então compartilhem, mas está passando aqui, ó, o Cirlei colocou, somente pela página
do Facebook Estação Dama da Caridade. Digita lá, Estação Dama da Caridade no Facebook, que vocês vão conseguir assistir, certo? E agora, o nosso esperado intervalo da gratidão, o nosso espaço de todo sábado para a gratidão. O nosso reconhecimento desse sábado será diferente. Se bem que, né? Se bem, a nossa gratidão que tem a ver com o espírito jovial desse jovem senhor nonagenário. Isso mesmo. Na quarta-feira passada, 23 de setembro, um dia após o início da estação das flores da nossa grande primavera, o senhor Sibem, chegou às suas 91 primaveras. Ele, Sibem é um apelido, mas ninguém na simpatia rubiácea, na região de Araçatuba, o conhece pelo nome. O nome do nosso querido Sibem é Napoleão Rodrigues. Se nós aqui falássemos no início do Napoleão Rodrigues, que fez 91 primaveras na última semana, ninguém saberia quem é. Essa é uma sugestão da tia que é a dona Nair Rodrigues. Os 4 filhos do senhor Sibem, 7 netos, 3 bisnetos e 10 irmãos. Essa é toda a família, grande família. Na doutrina espírita, o senhor Sibem, ele começou aos 17 anos. Olha só. Em que ele cuida e se dedica ao Centro Espírita Discípulos de Jesus. Como ele mesmo diz, e todo mundo gosta dele. Familiares e alguns amigos demonstraram esse carinho anteontem, dia 24. Dentre eles, Luiz Saque, Vilma Correia, que é presidente da USE Intermunicipal de Guararapes. O Luiz Augusto Macedo, que é o atual presidente de Jesus, e outros amigos enviaram mensagens ao senhor Sibem, o nosso Napoleão Rodrigues, pelo celular. Sibem com toda a simplicidade que ele tem, mas emanando as vibrações através das palavras e das ações, agradeceu do fundo do coração. A homenagem não... Peço a Deus que abençoa, que eu esteja mais um pouquinho calado. Só isso que eu tenho que falar. Que coisa linda, né, gente? A homenagem não termina agora. O nosso encerramento hoje será diferente, com o cartão musical produzido pela cantora Andréa Bien. Aguarde, Ave Maria de Gounod. Agora, nós vamos convidar de volta para as nossas perguntas, o nosso bate-papo. Tem alguma pergunta aqui?
O Dr. César colocou aqui assim, Wagner, conte para os internautas desse canal alguma visão que você teve de Benedita. A gente teve um trabalho durante muito tempo na Federação Espírita Brasileira, quando o César Perry era presidente. E a gente participou de muitos eventos, de muitas atividades. Nós tivemos lá a fundação do NEP, né, oficializado pela FEB na gestão dele, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e em diversas oportunidades, tanto visitando o lar dele, quanto nas atividades da federação, quando ele era presidente, a gente teve a oportunidade de ver a dona Benedita sempre dando assistência a esse filho de Araçatuba que ela tanto preza. Então, nós tivemos surpresa porque descrevemos nas primeiras vezes que a gente não estava muito afinizado com a história dele com ela, e a gente percebeu e descreveu, e ele, então, confirmou que era a presença dela, que era muito carinhosa, né, nesse sentido de prestar esse carinho, essa assistência a ele e à família dele. Então, a gente teve contato com ela, exatamente estreito em razão dessa ligação dele, de ser de Araçatuba, de ser o autor do livro, de ele respeitar muito esse espírito, né? Pela sua superação, pela sua obra linda que ela deixou registrada na Terra. Então, a gente teve oportunidade de vê-la nesse sentido. Ah, perfeito, que coisa mais fantástica essa informação. E agora, pegando aqui um gancho na fala do Dr. César, e você falou no início aí da sua explanação sobre o processo obsessivo ferrenho que a dona Benedita Fernandes sofreu durante a existência dela, né? E como você pode nos explicar esse processo de superação, essa transformação, para que nós possamos usar isso como referência de comportamento? Você pode repetir, porque deu falha aqui? Pegando o gancho do César. O processo obsessivo da dona Benedita Fernandes, que você citou na sua explanação, certo? Como você pode pegar essa história de superação, de sair desse processo obsessivo intenso, de ser uma andarilha, e se transformar uma pessoa como ela se transformou? Como você pode explicar para nós esse processo para que isso possa ser uma referência de comportamento diário de vida? Olha, o espírito para fazer isso, ele tem que ter muita força. Eu vou fazer um paralelo, vocês vão entender. Nos vultos do Evangelho, nós tivemos, fora os 12 discípulos que se superaram e que se tornaram apóstolos da causa, nós vamos ver a figura de algumas mulheres muito importantes, que sem dúvida alguma deve ter inspirado Benedita, não pelas mesmas características, mas pela energia de superação. Dentre elas, a gente vai ver Maria de Magdala. Se existia uma pessoa comprometida naquele tempo de Jesus, para se dizer assim, profundamente obsidiada, era ela. Diz o texto do Evangelho que ela tinha 7 demônios, ou seja, 7 espíritos malignos, né? E se a gente entender o número 7, a gente vai ver que toda a estrutura dela, a gente faz uma conexão desses 7 dela com os centros de força, que são 7. Ou seja, ela era uma criatura completamente dominada, viciada, em todos os sentidos. E você note que a força dela, o Emmanuel, quando vai analisar Maria Madalena, ele diz assim: nem Saulo se violentou tanto quanto ela, a filha de Magdala. Nem Saulo, porque o Saulo já era apaixonado pela lei. Ela era rompida com tudo, com tudo. Com a sua raça, com o sistema do mundo, com tudo. Ela criou uma vida própria, dentro de muitas ilusões. Então, a força dela para romper com tudo, para se violentar e não seguir o mal e seguir o bem, não seguir o vício e seguir o bem, foi impressionante.
Então, nós temos, assim, essa figura máxima do cristianismo, que é Maria de Magdala. A gente nota que Benedita Fernandes, só ela sabe o que ela passou para não ceder às forças inferiores. A pressão que ela recebia, porque são espíritos desorientados. Mas os espíritos desorientados só podem atuar onde a casa está bagunçada. Espírito atormentado não consegue nada com uma casa ordenada. Antes de ter um obsessor, a casa tem que estar destruída. Então vocês notem que o psiquismo dela, moralmente, psicologicamente, né, sentimentalmente, ela estava toda destruída. O andarilho é alguém que perdeu referência de si mesmo. Ele não tem rumo. Então, se for fazer uma leitura do andarilho, ele não tem rumo. Então você vai ver que essa mulher começa a encontrar forças, sabe-se onde, para poder ordenar essa casa interna, para disciplinarmente colocar limitações. E a partir daí, ela se liberta, ela se libera e consegue se ordenar de tal forma, se fortalecer de tal forma, que ela começa a prestar caridade para os outros, que ela começa a ajudar os outros. Então, é muito bonito a força de superação. Nós vamos ver algo correspondente na Dona Ivone Pereira, que tinha era outra atormentada. Ela suicidou 2 vezes e reencarnou em seguida. Então, ela tinha tendência a suicídio e ela teve que se superar. Então, a gente nota que são heroínas. O Chico chamou Dona Ivone de heroína silenciosa. E essa heroína, que não existe para a sociedade e que passa a ter um papel social muito bonito, ela conheceu as agruras por dentro de si. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Deus não dá o espírito por medida, como diz o Evangelho. Uma pessoa pode sair de um abismo e se tornar uma luz, se ela realmente deseja. Porque aí está aquela questão do Livro dos Espíritos. Quão pouco de vós fazem esforços. Porque a gente fica muito na justificativa, no álibi, mas a gente não toma a peito a transformação. E olha, não existe influência de espírito que vença a decisão de um ser. Não existe. Se a pessoa disser assim, eu vou por mais que doa, ninguém segura. Foi isso que Dona Benedita mostrou pra gente. Então, o heroísmo dela, a gente fala muito da ação social, ajudando as pessoas, fala, isso é caridade. A grande caridade dela foi se iluminar antes de prestar serviço para os seus semelhantes. Ela tomou isso por caminho e ninguém tirou dela. Aí está a superação dela. É gigantesca. É um vulto para ser lembrado. Principalmente no momento como o que nós vivemos de pandemia, como tanta gente surtando, suicidando, pensando em destruição. É um grande vulto. Wagner, e falando desse momento aí, você falou do momento de pandemia, tanta gente surtando, nós vemos os altos números de doenças como depressão, síndrome do pânico, suicídio só aumenta a cada dia, né? E como compreender, como explicar esses fatos, sem levar em conta, aí você falou da vontade do ser humano, mas como explicar esses fatos à luz do Evangelho? Por que tanto aumento desses números? Porque a gente não estava acostumado de se ver. A gente não estava acostumado de lidar com o lado sombra. Todo mundo tem. A pessoa, por exemplo, sentiu alguma coisinha, corre para o cinema. A pessoa começou a ficar incomodada, faz uma compra. A pessoa ficou incomodada, muda de serviço. A pessoa está incomodada com o marido, larga. Arruma um namorado. Chegou uma hora, a pandemia fez as pessoas voltarem para si, porque nós não podemos mais usar o mundo como a gente usava. E isso agravou o quadro da autoimagem. A pessoa tem que se ver querendo ou não. Ela tem que se ver no contexto em que ela foi colocada. Aí tem que enxergar a família, o drama familiar, o problema de convivência, porque ela não pode fugir. Então, assim, tem muita gente surtando, tem muita gente separando, tem muita gente gritando, tem muita gente querendo se matar, e o índice aumenta mesmo, exatamente por causa dessa questão, da obrigatoriedade de se ensimismar. O Emmanuel, o guia do Chico Xavier, no livro O Consolador,
ele tem uma questão em que ele fala: chegará o dia em que a humanidade terá que ensimesmar-se, ou seja, voltar para si mesma. Nós estamos vivendo um lance desse mecanismo de ensimesmação, que ele citou nessa obra. Ele já fazia uma profecia. Nós vamos ter que conviver conosco na intimidade, com o que temos, com o que carregamos, com o que somos, com o que sentimos, com o que pensamos. Nós vamos ter que dar conta disso. Não adianta ficar fugindo, a gente não foge indefinidamente. A vida não é passear, a vida é se descobrir. Então, quem, de alguma forma, com religião ou sem religião, com terapia ou sem terapia, já estava fazendo contato com as suas sombras, porque é muito difícil se ver. É muito difícil se ver. É mais fácil viver com projeções, com criações próprias, com ilusões próprias. O André Luiz tem uma frase através do Chico, quando ele psicografa pelo Chico, ele falava assim: deixa a ilusão antes que a ilusão te deixe. O que aconteceu agora? A ilusão está deixando as pessoas. É terrível. É terrível. É terrível. Então você nota que existem caminhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Quando uma pessoa ela se envolve com um processo terapêutico qualquer, ela busca uma terapia, não vou nem dar nome a ela, porque tem terapeuta de todo jeito, tem oriental, tem ocidental, tem acadêmico, tem que não é acadêmico, tem terapia de todo jeito. Quando a pessoa voluntariamente busca e ela começa, induzida pelo seu terapeuta, a se conhecer e a se ver, ela muitas vezes toma raiva do terapeuta. Ela fica com ódio do terapeuta, porque ele está botando o dedo na ferida. Ele não fala para ela, mas ele mostra para ela, ele ajuda ela a enxergar. E ela muitas vezes fica com raiva e quer romper com ele, porque não é fácil se ver. Então a gente vai colocando vai colocando o quê? Bloqueio. Não precisa disso, eu não preciso disso, que bobagem. Porque não quer se ver. Porque qualquer criatura, quando ela não tem preconceito de se ver, ela está preparada para enfrentar o seu rojão, ela passa por qualquer caminho e não se sente ferida e não briga com ninguém. Não briga. O Chico Xavier fazia piada com as suas fragilidades. Ele mesmo contava as bobagens dele e ria com todo mundo. Ele dividia isso com todo mundo. É uma pessoa que não tem trono. Ele era uma pessoa sem trono. Ele não vestia capa. E é o que a gente veste todo dia. Todo dia eu tenho uma capa nova. Eu tenho capa para lidar com pai e mãe, eu tenho capa para lidar com filho, eu tenho capa para lidar com setor religioso, eu tenho capa para lidar com profissão. Eu vou vestindo capas. E eu sou uma grande mentira. Então, o que a dona Benedita fez, primeiro que ela já era ralé, andarilha. Ela dá um recado extraordinário para essa humanidade doente, para esses religiosos doentes, para os espíritas doentes, que não querem se ver, que não querem se reconhecer, que não querem se transformar, como é a proposta da doutrina espírita. Porque tem muita gente posuda, mas na intimidade é podre. São sepulcros caiados, como Jesus disse dos religiosos da época. São sepulcros caiados, branquinho por fora, mas podre por dentro. E a gente tem que fazer essa leitura. A gente precisa. Então, dona Benedita Fernandes, o que ela faz? Ela se reconhece. Ela já estava mesmo apodrecida de obsessão, andarilha, preta, numa sociedade preconceituosa, que não inclui os negros até hoje, da raça negra até hoje. Então, precisa de lei para poder incluir. É ser humano. Por causa de cor de pele? Por causa de sexualidade? Por causa de pensamento divergente? É ser humano. É filho de Deus. Foi criado por ele, não tem diferença nenhuma. Mas a gente não quer ver isso. Então, ela se supera e passa a ser a dama da caridade. Porque ela estava preocupada. Se o vestido estava rasgado, se era de chitão, se o povo ia falar, se as madames iam falar, dane-se! Ela queria salvar o povo, porque ela sabia a dor que eles passavam. Ela se tornou a dama da caridade porque ela sentiu a dor superlativa na pele negra dela, na pobreza dela, na invisibilidade dela. E ela falou assim, eu preciso ajudar os que estão assim. Ela não preocupou com socialite, o povo faz uma ceninha, mas ela assumiu o espírito, ela assumiu a alma. Ela não estava preocupada com
É impressionante. Muita gente lê a página do Hilário Silva contando ela com vestido de chita rasgado na festa e fica assim, o que será que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ela não tinha capa, enquanto todos tinham. Ela não tinha capa. Ela era espírito e vida. É isso. Então, por que está acontecendo? Porque nós estamos fugindo há muito tempo de nós mesmos. E chegou uma hora. A pandemia é um convite para se ver. Aí Jesus diz assim no Evangelho, caminhai enquanto tendes luz. Porque vai chegar uma hora que eclipsa tudo. Nós precisamos fazer o trabalho enquanto a gente tem até coragem para dar uma espiadela na feiura que a gente tem por dentro. E começar a trabalhar isso. Caminhar enquanto tendes luz. É preciso entender que nós estamos vivendo transição. E em transição, as etapas vão apertando. Não é de ameaça externa, é de indução para que cada um se veja e se trabalhe como é necessário para definir evolução e progresso. É por aí? Fantástico, Wagner. Nossa, grande explanação. E aqui, né, eu fiquei aqui pensando, a dona Benedita vestida com o seu vestido de chita, sem ilusão. Você acha que ela era rica ou ela era pobre? Muito rica de espiritualidade e vida. Porque, claro que não é uma roupa externa, mas é a coragem de fazer o trabalho e de ser o que é, independente das circunstâncias. Entenderam? Independente das circunstâncias. Perfeito. E agora eu vou pedir para que você fale sobre um lançamento. Deixa eu só conferir a tomada aqui, que minha bateria está acabando. Peraí. Sim. Nós vamos aqui aguardar o Wagner. Ele vai falar para nós sobre um lançamento. É o livro Espiritismo Moral, pelo espírito Ivone Pereira. Essa informação saiu do forno nessa semana. Ele vai falar aqui para nós da Estação Dama da Caridade em primeira mão. É mais um presente para vocês que nos acompanham. Wagner, eu estava aqui informando que você vai falar para nós agora sobre o Espiritismo Moral, pelo espírito Ivone Pereira. Em primeira mão, aqui para nós, da Estação Dama da Caridade. Durante a pandemia, no começo de março, a dona Ivone se propôs a fazer um trabalho. É o terceiro trabalho que ela faz através da nossa mediunidade. E ela se propôs a pensar textos que geralmente não são muito focados ou estudados do Pentateuco kardeciano, dos 5 livros de Allan Kardec, e ela vai discorrer sobre a natureza moral do espiritismo, que é exatamente a essência dele, né? O grande objetivo da doutrina. Então, ela vai argumentar sobre a natureza moral do espiritismo e como que ela é prevalente sobre todos os demais aspectos, né? Sejam científicos, filosóficos. Então, ela, com muita habilidade que lhe era peculiar, já desde a Terra, ela vai discorrer em 40 capítulos sobre essa natureza. E é um livro que foi combinado no Além, segundo o prefácio de Honório Abreu, numa conversa entre ele, Arnaldo Rocha, e a dona Ivone Pereira. O Arnaldo é que sugeriu, minha filha, segundo o texto lá, segundo o relato, ele vira para falar, minha filha, o mundo está precisando de encarar com seriedade o espiritismo, porque tem muita fantasia nas cabeças, o pessoal está desviando muito o assunto, o objetivo da doutrina. Você, minha filha, que fazia aqueles textos lindos e publicava na imprensa espírita, naquele seu estilo inconfundível, você podia usar o nosso companheiro, que você já até utilizou, para poder produzir alguma coisa nesse sentido. E foi assim que o Honório consultou lá a espiritualidade e ela se propôs a fazer o trabalho. E o trabalho já está lançado, né? Com a graça de Deus. Então é isso aí, o Espiritismo Moral da dona Ivone Pereira. Livraria do grupo
no endereço www.grupodabenção.org.br. Eu tenho aqui uma pergunta da Silvia Regina Teodoro, que é a atriz que interpreta a Dona Benedita Fernandes, para você, Wagner. Brilhante atriz, porque eu vi um pedacinho do ela, foi fantástica. Brilhante, concordo plenamente com você. Wagner, ela pergunta, Wagner, qual foi o movimento entre a psicanálise e a espiritualidade na sua vida? Olha, a psicanálise me ajudou a trabalhar as capas. Porque o espiritismo, se a gente não entender ele pela essência, você pode começar a ter aquelas impressões de que é missionário, de que é melhor do que os outros, e na verdade nós somos os piores. Os espíritas que me desculpem, mas nós somos os piores. Para os mais ordinários vem o remédio mais amargo e mais objetivo. Então o espiritismo é para quem realmente não pode falir mais, que já tripudiou de todo jeito. E eu não estou longe da verdade, não, porque quando Emmanuel, no livro O Consolador, através de Chico Xavier, definiu os médios, ele falou assim, são os piores devedores da humanidade. Então eles vêm médio porque os crimes são tantos que eles precisam praticar o bem, a caridade, numa proporção maior, intensiva, para poder limpar o passado, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, eu não estou longe disso, não, mas os espíritas são muito, muito ordinários, com raras e honrosas exceções. Nós tivemos grandes vultos missionários, mas geralmente a gente é muito ordinário, né? Nas casas espíritas, no movimento espírita. Então, assim, a psicanálise me ajudou muito a ver o Wagner humano, homem, não propriamente aquele ser dotado de mediunidade, de espiritualidade. Então, foi muito bom para colocar o pé no chão. É mais ou menos assim. Você é um pavão lindo, né, na religião, lindo. Escolhido por Deus, instrumento da espiritualidade. Aí a psicanálise vem e fala assim, olha para o seu pé, pavão. Aí o pavão olha para o pé e fica triste. Então isso acontece com a psicanálise, porque ela mostra para a gente exatamente o inconsciente, aquilo que a gente não quer ver e sabota, né? Então fica lá os recalques, você finge que ele não existe, aí você é obrigado a ver. É por isso que a gente fala, a humanidade, os espíritas precisam fazer essa incursão profunda no próprio ser. Não é só espírita, não. Todos os religiosos, principalmente religiosos, estão precisando fazer isso. E a humanidade em geral. Porque a gente precisa se construir a partir do real. O Chico falava muito do realismo. Eu aprendi com o Chico Xavier uma coisa. Ele falava assim, a vida é o que é, as pessoas são o que são. Levei muitos anos pensando nisso. O que o Chico queria dizer? De tanto decepcionar com pessoas, com situações, frustrar com a vida. Aí eu falei assim, olha, o Chico já sabia. A vida é o que é, as pessoas são o que são. Você não tem que enfeitar nada. Tudo é o que é. Isso é o realismo. Porque a gente que é espírita, a gente pode ficar muito romântico. Eu vejo muito espírita romântico. E é uma tristeza. Porque o romantismo te coloca numa bolha de ilusão. A gente não vai ser negador, pessimista. Mas o toque do realismo é muito importante. Então a psicanálise é o toque do realismo. Dentro de todo o trabalho espiritual. Não é? É por aí. Perfeito, Wagner. E eu tenho aqui uma pergunta. O Roberto Camparoni, ele nos acompanha, é um internauta que nos acompanha com muita assiduidade. E eu já ouvi você falar muitas vezes, Wagner, sobre a vibração que envolve o sentimento. Você pode estar rindo, mas a vibração não é essa. Ou pode não estar e ter uma outra vibração. E o Roberto, ele coloca aqui assim, que como explicar a emoção que nos envolve quando, nas atividades, percebemos a presença de Dona Benedita Fernandes? Isso é quando você tem familiaridade com o espírito. É claro que existem benfeitores que eles geram isso de modo mais universal. Mas, por exemplo, em razão do vínculo com tarefas, com atividades, onde Dona Benedita é o fulcro irradiador, inspirador, é natural que você se considere da família espiritual. Então, quando ela vem, quando ela se faz presente assim, a emoção que dá é a emoção de quem reencontra um familiar querido, né? E benfeitor. É nesse sentido, é nesse sentido.
E é muito genuíno isso. Dona Benedita nos envolve mesmo. Já tive a oportunidade de ter esse sentimento. E, Wagner, agora nós vamos falar aqui do filme, né? Eu não sei se você lembra de detalhes, porque faz tempo, né, que foi filmado um trecho em que você participa desse trecho do filme. Mas esse trecho será exibido agora em primeira mão ao ouvir, e eu gostaria de saber o que você sentiu ao ouvir o clipe, tema da música. Você se lembra do clipe, do tema da música? O que você sentiu? Você que participou da eu fiquei filmagem. muito emocionada. Eu fiquei muito emocionado e achei assim lindo, porque tanto a composição quanto a interpretação, eu fiquei assim, eles colocaram a alma, né? Os dois elementos que cantaram, eu não sei o nome deles, mas nossa, mas assim, eles imprimiram tanto sentimento à música que ela realmente dá o recado. E ela não dá o recado porque é Benedita, ela dá o recado da caridade, da suavidade da caridade, da força da caridade. É isso que eu senti. Ainda hoje, quando você colocou aí o teaser do filme, enche a alma, enche a alma. Olha, retratar a verdade, retratar a virtude é muito sublime. O mundo precisa disso. A gente tem muito lixo correndo no mundo, muita mentira correndo no mundo. Aí não tem vibração de verdade, de conteúdo. Então, assim, é muito bonito. Tudo é muito bonito. Eu realmente espero muita gente tocada e reflexiva após ver o filme da Dona Benedita. Olha, como que uma pessoa preta, pobre, andarilha, que se supera, pode marcar tantas vidas humanas. Testemunha tudo, né, gente? Testemunha tudo. É uma obra viva mesmo. E agora, né, nós vamos assistir um trecho de Wagner Gomes da Paixão no filme Benedita, uma heroína invisível, o legado. Quantos anos, né? Isso foi gravado. Então, mas tudo tem um momento certo de ocorrer, né? Você veja, ficou aí sendo. E agora, no momento de pandemia, veja como as coisas não são por acaso, né? E agora vamos assistir o Wagner aqui, Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação. E ela, então, aceitando um plano da espiritualidade, se submete a um jugo que seria exatamente a desativação do ego, a desativação das expressões que poderiam ser cultuadas e valorizadas pela sociedade, porque ela, na verdade, queria encontrar a sua redenção. Então ela aceita um jugo pesado, vai lidar com o próprio processo obsessivo, que dizia respeito aos espíritos do passado que cobravam, que reconheceram nela reencarnada aquele elemento do passado que desmandou no poder, na cultura, no dinheiro. Então eles cobram o tributo, os seus ódios, as suas inconformações. E ela vai lidar com essa pressão, mas essa pressão, por obra da bondade divina, dentro do processo de reencarnação que a gente estuda no Espiritismo, ela vai ser induzida pela dor a encontrar o caminho redentor, porque ela vai receber a bênção da doutrina espírita que então operava na Terra como doutrina organizada graças a Allan Kardec. E vai se tornar uma grande pioneira, vencendo-se na sua obsessão e dedicando-se à obra de atendimento dos obsessos, porque ela conhece a estrada, conhece a dor, conhece a problemática intrincada que a ciência comum não consegue debelar, consegue ajudar, mas não debelar, e ela conhecia as causas profundas e os meios eficazes de combater isso. E se dedicaria à obra da educação, especialmente focando a criança, porque a criança, ao longo da nossa história humana, ela sempre foi relegada. E a obra da educação, nós poderíamos dizer, por esse prisma espiritual, espiritualizante, ela é o coroamento da evolução do planeta. Quanto tempo!
muito bom, né? E então, Wagner, nós estamos chegando aqui ao final da sua participação. Agradecemos de coração pelas suas valiosas contribuições, pela luz que você trouxe hoje para as nossas vidas, tanto do ponto de vista da psicanálise, quanto do ponto de vista do Evangelho e da doutrina espírita, uma riqueza de conteúdo que eu vou assistir novamente, já fiz aqui, ó, umas anotações, eu fico com a canetinha aqui anotando, mas vou reassistir, porque é muita informação. Gratidão imensa, e fica aqui o nosso convite para quando você puder, para no momento que você puder vir nos trazer outras orientações, estaremos aqui de braços abertos para te receber, e com uma gratidão imensa pela tarde de hoje. Eu que agradeço, e a luz, a inspiração continua sendo a Dona Benedita, que a gente respeita profundamente como espírito, como representante do Cristo junto a nós, pelos esforços que empreendeu, domando as suas más inclinações. Muita paz, muito obrigada a todos que acompanharam. Paz e alegria. Obrigado, César. Um beijo no coração do Wagner. Conforme nós dissemos aqui no início do programa, o nosso período de experiência chegou ao fim, né? Não é assim com o contrato de trabalho? Não são 3 meses de experiência? E eu creio que nós passamos bem pelo teste. A partir da próxima semana, nós teremos outras novidades para divulgar aqui para vocês. A primeira delas, eu vou anunciar agora, nesse momento. Em parceria com o canal Eudisveras, vai ser a chamada Luz em Livros. E não se esqueçam que vocês vão assistir pelo canal Eudisveras, no dia 1º de outubro, às 20 horas, vocês vão assistir o Luiz Carlos, lá em uma palestra. Nós chegamos agora ao final de uma tarde especial de aprendizados. Mas antes, a cantora Andréa Bien vai deixar um recadinho para vocês em um vídeo que vocês vão agora degustar. Olá, amigos! Envie um cartão musical a um parente, a um amigo querido, aquela pessoa que você sabe que está triste por conta dessa pandemia. Demonstre o seu amor, faça um carinho a essa pessoa, que ela vai ficar muito feliz. Ilumine o dia do seu amigo. Mais informações você pode tirar comigo através do WhatsApp, ou no Instagram, ou no Facebook. Um grande beijo a todos vocês. Um beijo, Andréia, e nós vamos entrar aí, anotado o WhatsApp dela, gente. Vamos entrar em contato. Uma grande oportunidade de harmonização íntima e de conquista da alegria. O filme Benedita, uma heroína invisível, o legado da superação, será lançado no Brasil e no exterior. É uma coprodução La Luce Filmes e cocriação Editora de Araçatuba. O filme se baseia em quê? Hoje vocês ouviram, né? Nós falamos bastante. O Wagner nos trouxe informações de Dona Benedita e se baseia no livro Benedita Fernandes, A Dama da Caridade, do Dr. César Perry, que esteve aqui conosco hoje, está aqui conosco na live. A edição da obra é da editora Cocriação e da USE Regional de Araçatuba e Face Espírita. Os
tem alguns protagonistas no conteúdo documental do docudrama. Docudrama é um mix de documentário com dramatização. Dentre os protagonistas, nós temos o Dr. César Perry, que está aqui conosco na live, o Luiz Carlos Barros Costa, que é o chefe aqui da nossa estação, que hoje está nos acompanhando só à distância, o Divaldo Pereira Franco, a Mariluza Moreira Vasconcelos, a dona Ana Jaici Guimarães, o nosso querido Wagner Paixão, que está aqui conosco na live hoje, e o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O roteiro e direção é do nosso diretor da Estação Dama da Caridade, o querido amigo Cirlei Nogueira. A direção de produção é do Samuel Laluce. A Estação Dama da Caridade, Benedita Fernandes, vai ficando por aqui. O nosso destino é sintonizar inspirações nos exemplos e resgatar vivências da nossa querida mãe Dita, contribuindo dessa maneira para amenizar as dores da alma humana. E agora, de Bien, da nossa querida Andréia, para o nosso querido Sibem. Uma boa tarde a todos. Eu rezo aqui e você reza aí. Se você quiser fechar os seus olhos um pouquinho. Sentir Maria Santíssima do seu lado. As bênçãos de Maria, se bem, um grande beijo.
Fica com Deus!